Aê, pessoal! Como estão? Tudo bem? Estamos quase acabando termos essenciais, acessórios e integrantes da oração. E como é que nós estamos de resolução de questões? Será que vocês estão parando para resolver as questões? Comparando, fazendo aí um mapazinho mental, né? Comparando um conceito com o outro? Não se preocupe, Vivi trouxe para vocês hoje uma outra explicitação do assunto, só que em forma de mapa mental. Afinal de contas, como eles funcionam bem? Pois bem, hoje nós iremos falar sobre adjunto adnominal. Logo de cara, eu preciso dizer para vocês que o adjunto adnominal é um termo acessório. Por que acessório? São termos que vão se referir, né, sempre a um nome, ó, adjunto adnominal. Adjunto é porque está junto. De quem? Do nome. Então, adjunto adnominal é o termo que está junto. De quem? Do nome. Então, o adjunto adnominal sempre vai se referir a um substantivo. Ele vai ter o papel de se referir a esse substantivo, apresentando uma característica, um detalhe, uma particularização em relação a esse nome. Então, eu estou dizendo para vocês isso sim que vocês estão pensando. Ah, não estão pensando nada? Mas eu digo agora para complementar quem está pensando. O adjunto adnominal, ele sempre tem função adjetiva, isso mesmo. Então, se eu digo para vocês assim, ó, aqueles dois meninos estudiosos saíram, sempre identificar o termo núcleo. Do que é que se fala? Dos meninos. Meninos é um termo núcleo, substantivo, que tem função de sujeito e nesse caso está no masculino plural. Então, quais são os termos na oração que se referem a meninos, especificando, determinando, particularizando o seu sentido? Muito bem, pessoal. É o pronome demonstrativo aqueles, é o numeral 2 e o adjetivo estudiosos. Então, é isso. Estou dizendo a vocês que toda vez que nós tivermos termos do tipo substantivo, que vai ter o papel de funcionar como termo núcleo, e a esse nome, a esse substantivo que funciona como termo núcleo, nós tivermos termos que tiverem junto dele, particularizando, caracterizando o seu sentido, dá-se o nome de adjunto adnominal. Então, eu coloquei para vocês esse mapa mental aqui bem simples para vocês entenderem. Adjunto adnominal é o termo que vai estar junto de quem? Do nome, do substantivo. Vivi, mas afinal de contas, quais são os nomes, quais são as palavras que vão estar junto desse substantivo particularizando o seu sentido? Preste atenção, tá aqui ó, na minha mão. Então, o que pode estar junto do substantivo que particulariza, que caracteriza, né, que traz uma característica particular desse nome substantivo? Pode ser o adjetivo, pode ser a locução adjetiva, pode ser o numeral, pode ser o pronome, ou pode ser o que, minha gente? O artigo. Então, se eu digo, a casa rosa é de Mariana, do que se fala? Da casa. O artigo a não particulariza? O adjetivo rosa não particulariza? Quando eu digo que é de Mariana, essa locução adjetiva também não particulariza essa casa? Então, eu estou dizendo que o artigo, que o adjetivo, que a locução adjetiva, que o numeral e que o pronome terão função de adjunto adnominal, porque vão estar junto do nome, caracterizando o seu sentido. Picada de escorpião pode ser mortal. Quando eu digo que é de escorpião, essa locução adjetiva não particulariza essa picada, então de escorpião, essa locução adjetiva tem função de adjunto adnominal. O professor corrigiu as provas. Um professor corrigiu as provas. Então o artigo o tem a função de particularizar esse professor. Perceberam? Especificar? O primeiro corredor foi o melhor. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º corredor. Então esse numeral que acompanha o substantivo corredor tem o papel de caracterizá-lo, particularizá-lo. Então tem a função de quê? De adjunto adnominal. Minha casa está limpinha. O pronome minha particulariza, dando a ideia de pessoalidade, de posse em relação ao substantivo casa. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Aquela atitude gerou uma grande revolta. Você quer saber quem é o adjunto adnominal? Quais são os adjuntos adnominais no contexto do texto, do poema, da poesia, da letra de música? Localize os nomes. Falou em adjunto adnominal, a ideia qual é? Localizar o substantivo. Aquela atitude gerou uma grande revolta. Pessoal, do que é que se fala?
da atitude. Quais são os termos que estão junto de atitude, especificando, caracterizando o seu sentido? Então, é o pronome demonstrativo aquela e é o que, gente? O que mais? Só. Mas o que foi que aquela atitude gerou? Uma grande revolta. Uma grande revolta com base no sentido do verbo gerar. Tudo isso é em função do objeto direto. Então, dentro desse objeto direto, o que é que eu tenho? O substantivo revolta. Porque uma função sitática não anula a outra. Então, dentro desse objeto direto, eu tenho o substantivo revolta. Quais são os adjuntos de revolta? Muito bem, o artigo uma e o adjetivo grande. Era uma mulher sem escrúpulos. Do que é que se fala? Da mulher. Quais são os adjuntos adnominados de mulher? O numeral, o artigo indefinido uma e o adjetivo escrúpulos. Vocês percebem que, respectivamente, esse artigo e este adjetivo caracterizam, particularizam essa mulher? Toda a minha dor, enterrei-a aqui. Do que é que se fala? Dor é o termo núcleo. Quais são os termos que se referem à dor, estão juntos de dor, particularizando o seu sentido? Ou seja, que tem função de adjunta de nominal. Então, é o pronome toda, é o artigo a e é o que, pessoal? O pronome possessivo minha. Os dois irmãos chegaram a uma hora. Do que é que se fala? Quais são os termos que funcionam como termo núcleo? Irmãos e hora. Quais os adjuntos de irmãos? Muito bem, o artigo os e o numeral 2. Adjunto de hora é o que, pessoal? Chegaram a uma hora. Em uma hora, a 2 horas, a 3 horas. Então, o numeral uma. Foi o ofício que aprendi. Do que é que se fala? O que é que se nomeia? Ofício. Os adjuntos de ofício. O artigo o e o pronome que. Por que o pronome que? Que, nesse caso, funciona como pronome relativo. Foi o ofício o qual aprendi. Então, vocês podem concluir, então, que adjunto adnominal é o termo que vai estar junto do nome. Vivi, qualquer palavra pode funcionar como adjunto adnominal? De jeito nenhum. Então, por favor, me ajudem aqui. O texto diz o seguinte. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Vocês perceberam aqui? Lembraram um trecho de Graciliano Ramos lá em Vidas Secas. Quando eu falo em adjunto adnominal, vocês lembram o que eu disse? Primeira coisa a ser feita, você vai conseguir resolver qualquer questão de vestibular. Falou em adjunto, você vai pensar em nome. Que nome é esse substantivo? Então, do que é que se fala? Eu falo na planície, então eu vou circular aqui planície. Do que mais que se fala? Dos juazeiros e das manchas. Quais são os termos que se referem a esses nomes, esse substantivo particular no seu sentido? Então, tá um pouco apagadozinho aqui, mas eu vou escrever, certo? Então, quando eu digo na planície, na é a fusão de em mais a. Lembrem-se, preposição não funciona como adjunto, mas o artigo a funciona. Então, adjunto de planície, a. Avermelhada, então o adjetivo avermelhada funciona como adjunto de planície. Adjunto de juazeiro, o artigo os. Adjunto de manchas, o numeral 2 e o adjetivo verdes. Vocês compreenderam? Isso não é difícil, muito pelo contrário. A gente pode concluir, sim, que o adjunto adnominal é muito fácil identificar no contexto do texto, porque primeiro eu identifico o substantivo. Segundo, quais são os termos que estão junto desse nome particularizando o seu sentido. Então vamos lá. Neste domingo, as 2 corridas mais imprevisíveis do mundo. 2 pontos porque eu vou explicar. As 500 milhas de Indianápolis e o táxi do Gugu, certo? Primeira coisa a fazer, já que eu estou falando em adjunto e nominal. Localize os nomes, minha gente, os substantivos. Do que é que se fala? Do domingo, das corridas, das milhas e do táxi. Só isso, Viviane? Calma, muita calma nesta hora. Adjunto de domingo, neste, vamos pensar aqui, neste é a fusão de em preposição mais este pronome. Preposição funciona? Não. Então, este, o pronome demonstrativo este, funciona como adjunto de domingo. Adjunto de corridas, o artigo as e o numeral 2. E o adjetivo imprevisíveis. Vivi e mais. Minha gente, mais é advérbio de intensidade. Advérbio não pode funcionar como adjunto. Mas peraí, professora, tá junto do adjetivo corridas. Mas qual o papel dele? É modificar o sentido do adjetivo.
Eu poderia só dizer as duas corridas imprevisíveis, mas estou dizendo as duas corridas mais imprevisíveis. Então, qual o papel dessa imagem? Não é intensificar o quanto essas corridas são imprevisíveis? Então, se o advérbio está junto do adjetivo, indicando-lhe uma circunstância, como é o nome disso? Adjunto adverbial. Mas eu estou dizendo que são do mundo. Do mundo, essa locução adjetiva se refere a um nome corrido. Está completando o seu sentido? Não. Está caracterizando, indicando-lhe uma característica particular. Então, adjunta de nominal. As 500 milhas. Adjunto de milhas. O numeral as e o numeral 500. Aí eu digo que essas milhas são de Indianápolis. Então, de Indianápolis não é adjunto adverbial. É adjunto adnominal porque se refere ao nome milhas. Ah, Viviane, então você está querendo dizer agora, propor para a gente a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Isso mesmo. E o táxi do Gugu. Então, nesse caso, nós temos aqui o termo núcleo, táxi. É o termo núcleo. Adjuntos de táxi, o artigo o e a locução adjetiva do Gugu. Então, agora, nós estamos sim preparados para identificar, pensar sobre essa diferença que existe entre adjunto adnominal e complemento nominal. Olha essa propaganda aqui, o piso de Pernambuco. O governo de Pernambuco deu piso aos professores da rede estadual. E além de pisar o compromisso da gestão, também envolve dar rasteira e bicudo nas costelas. Mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo. Diferenças entre adjunto adverbial, adjunto adnominal e complemento nominal.